Bom dia. Eu tô falando assim, mas vocês me veem com essa carinha nova aqui, não tem estudo não. Eu vou falar sobre o planejamento, a importância do planejamento florestal e noções básicas de implantação florestal. Eu dividi para falar de planejamento e implantação, para falar dessas características aqui, eu dividi em 4 etapas da cadeia de produção. Planejamento, a implantação florestal, manutenção e colheita. Mas como é um assunto muito extenso e o nosso tempo é pouco, eu dividi em somente 2 aspectos. Vou falar somente de 2 aspectos, do planejamento e da implantação florestal. Vou começar pelo planejamento. Primeiro, tem muito produtor aí não fazendo planejamento, o cara faz mesmo nas coxas. Não faz nem análise de solo, não faz correção de solo, faz o plantio, só faz o preparo e o plantio direto. O planejamento é o menor custo do investimento. Se você for pensar, para fazer um planejamento, você gasta em torno de R$700 até R$2.000 no máximo, depende do tamanho da área. Às vezes a área é maior, mas em volume de capital é muito pequeno. E é o de maior importância, é onde você vai conseguir prever custo e lucro e ter uma maior chance de acerto. Primeiro passo, quando alguém vem me procurar para plantar mogno africano, primeira coisa que eu falo, tem que visitar a propriedade. Eu atendo muita gente pela internet, via e-mail, que a gente faz via e-mail, mas ele coletando as informações em campo. Mas a ida em campo é essencial, seja do produtor, seja do responsável técnico. Nessa visita, primeiramente eu vou olhar índices pluviométricos, condições climáticas, incidência de pragas, histórico da área. Os índices pluviométricos, assim, eu acho que é primordial. Você tem que chegar e ver se realmente tem águas. Como que é a estação chuvosa? Aqui no Cerrado, a gente só tem 2 estações, é seca e chuva. Não tem muito segredo. Começou a plantar ali agora em outubro, até março tem chuva e todo mundo já sabe disso. Condições climáticas. Tem regiões mais quentes que, para algumas espécies de mogno africano, como o ivorense, ela sente mais. Então você tem que saber certinho a época de você implantar ele na lavoura. Se você demorar um pouco mais, depois do início da estação chuvosa, ele pode sentir muito. Incidência de pragas, igual o Pedro já falou. Principais pragas: formiga, cupim, abelha arapuá. Formiga e cupim você tem que combater no início, meio, no final não, que já colheu, mas sempre você tem que combater. Antes de começar tudo, você já tem que... Quando eu chego na propriedade, eu já vou contando formigueiro. Contando e vendo a incidência, para você começar a combater isso aí, que é o maior inimigo do mogno. O histórico da área em relação à correção de solo e adubação. Às vezes aquela área já foi corrigida com calcário, então ela já tem um pH ok para o plantio. E ver o que já foi cultivado, ver o histórico de doenças, ver se tem alguma incidência disso. Eu peguei um exemplo de uma propriedade aqui, até de um amigo meu, eu coloquei ela pelas condições de mostrar todas as características facilmente aqui. Primeira coisa, delimitação do imóvel. Você chega, delimita seu imóvel, a área total. Depois da escolha da área, você tem que delimitar as APPs. Um exemplo aqui, córrego, 30 metros, aqui na região do Cerrado, né? Nascente, 50 metros de área de preservação permanente. Isso aqui você não pode mexer de forma alguma. Depois, reserva legal, 20% é reserva. Então a gente já tem uma área que você pode, a área utilizável da propriedade. Dentro dessa área, aí você vai saber onde é que você vai implantar a sua lavoura. Na maioria das vezes o próprio produtor já sabe onde vai plantar. Mas a ajuda do técnico é muito importante para isso. A gente vê topografia, vê essas condições mais favoráveis para o desenvolvimento da espécie. E assim chegar à área de plantio. Eu peguei um exemplo, esse exemplo aqui, a estrada passa em cima, então o custo com cerca seria menor, com aceiro também, por causa da estrada, e era um lugar de topografia mais favorável. Depois da escolha da área, primeiramente, mensuração da área. Isso se faz com levantamento topográfico. Não precisa ser um equipamento de precisão. Um GPS manual mesmo desses Garmin, esses mais simples, você consegue fazer. Ou rodeando a área, coletando pontos, que com software de topografia você consegue ter uma área mais aproximada.
Cercamento. Depois que você fez o levantamento, você já sabe onde vai ser a cerca. Igual eu falei, só tem 2 lugares para se fazer cerca. E com o levantamento topográfico, você já sabe as distâncias disso aí. Então você consegue calcular quanto de estaca, quanto de esticador, quanto de arame. Então está no planejamento também. Topografia. Com o GPS também você vai ver altitude, vai ver topografia, o desnível do terreno, porque isso é muito importante na hora do preparo do solo. Tem muita gente que ara tudo, é meio declivoso, vem a chuva, lava tudo. Leva os nutrientes, leva a terra, leva tudo. Isso é um maior problema. Delimitação de acero. Isso aí é um risco eminente da floresta. Eu acho que o maior vilão, até que praga e doença, é fogo. Entrou fogo, é muito raro se controlar, porque é muito rápido, ainda mais aqui na região do Cerrado, que a seca em alguns lugares é muito intensa, tem realmente fogo, e a gente tem que delimitar isso aí. Em grandes propriedades você tem que delimitar isso por talhões, pensando também a construção de estradas, pensando também em fazer estradas e dividir em talhões, para o escoamento da produção. A gente estava vendo discussão aqui sobre espaçamento de plantio, isso também interfere, porque às vezes você vai desbastar ali e faz na hora do desbaste você já faz a estrada pensando no escoamento da produção. Outra característica muito importante é o dimensionamento do plantio, e quase ninguém observa isso. É interessante o sol trabalhar sentido leste-oeste, nascente-poente, o sol correr dentro da lavoura. Para isso, uma maior intensidência solar dentro da floresta, isso proporciona um maior desenvolvimento da árvore. Ela faz mais fotossíntese e tá aí o problema do espaçamento. Competição, primeiro, por intensidade solar. E falando também que depende da topografia. Tem solos mais declivosos, áreas mais declivosas que impedem isso aí. Você não pode plantar leste-oeste. Você tem que seguir a topografia do terreno, pelo problema da chuva lavar o solo. Depois de tudo isso feito, essas análises que são mais visuais, você faz um relatório fotográfico de estudo, traz para o laboratório para você pesquisar índices pluviométricos, condições climáticas. Às vezes você pega com o próprio proprietário, ele vai te dar informações disso. Aqui já a amostra de solo. Primeira coisa, para coletar solo, divide em amostras. Cada tipo de solo é uma amostra. Não adianta você chegar numa área e fazer somente uma amostra. Só se a área for o mesmo solo. Se não for, por exemplo, na beira de córrego, é um tipo de solo. Mas na parte de cima, é outro tipo de solo. Ela muda a textura, muda a coloração, você percebe por isso. E até pela vegetação você consegue perceber. Importante, não retirar amostra de solo próximos, de cupins e formigueiros, estradas e cercas, galpões, currais e casas, porque isso vai ter interferência na análise. Porque a gente vai analisar nutrientes da terra, textura, então são coisas muito minuciosas. E qualquer detalhe que tiver de interferência humana ou animal vai interferir. Depois mandar essa análise para o laboratório, e a gente escolher sempre laboratórios idôneos, laboratórios que vocês já conhecem, pelo menos eu tenho informações que o trabalho deles são sérios, porque, como eu já falei, é uma coisa muito minuciosa, qualquer variação de informação ali dificulta muito. Depois dessa análise em mãos, você vai conseguir estimar quantidade de corretivo, o que você vai jogar de calcário nessa área, você vai utilizar gesso ou não. Dolomítico ou calcídico, qual calcário você vai usar? Quantidade de fertilizante, eu coloquei algumas das adubações aqui mais utilizadas para reflorestamento, mas adubação, cada tipo de solo você tem que pensar também no tipo de espécie, qual espécie você vai utilizar. Então, a partir desses fatores você vai definir a adubação. Quando aplicar, uma pergunta mesmo que o nosso amigo ali me fez hoje. Ele queria colocar o fosfato na linha, é uma opção. Colocar o fosfato direto na hora do subsolador florestal passar, ele já aplicar o fosfato. Eu vou falar disso mais na frente. Coloco micronutrientes ou não coloco? Depende da análise de solo.
Dependendo do que ela dizer lá, você coloca ou não. Eu sempre indico, micronutrientes é muito essencial para uma planta em desenvolvimento, é essencial para ela se sobressair. Até para ficar mais vigorosa, para não ter incidência nem de doença nem de praga. De praga não, até que não afeta, mas de doença sim. Escolha das espécies. Também você vai fazer isso através da análise de solo. Na análise, tem uma parte lá que chama textura de solo. É a porcentagem que ela tem de areia, silt e argila. Esse quadro aqui mostra. Isso aqui é o quadro que orienta. Você vai escolher entre a espécie que a gente tá falando aqui, ivorense ou senegalense. Já o ivorense, sensível a altas temperaturas e exigente em textura de solo. Então você tem que plantar em áreas de melhores textura, uma área de solo mais vermelho. Caia senegalense, ele é resistente a déficit hídrico e suporta solos arenosos. Então ele é a melhor opção para uma área mais arenosa. Qual espaçamento plantar? Eu acho que nem precisa entrar em detalhes aí. Eu sempre saliento quais opções tem muita gente fazendo integração. Eu já vi módulo com inúmeros tipos de cultura. Já vi módulo com mandioca muito bem sucedido. Então, entre adensado, integrado, consorciado, são todas opções para se pensar. Depende do perfil do produtor, aonde ele quer, o que ele quer fazer. E aqui a conclusão. Os dois documentos que a gente vai gerar no planejamento. O mapa e o receituário. No mapa e no receituário, a gente vai ter o tamanho da área, você já tem discriminado. Sabendo o tamanho da área, você já vai poder estimar a quantidade de calcário. Sabendo o espaçamento, você vai saber, e o tamanho da área, você sabe o número de mudas. A estimativa de perda já dá para você fazer. Na hora que você for comprar a muda no viveiro, você já tem uma estimativa, mais ou menos já se programa. Quantidade de adubo que você vai jogar, dimensionamento do plantio e como combater as plagas. Você já tem uma visão mais ou menos do que você tem de número de formigueiro, de cupim lá, se tem caixa de abelha arapuá. Então você já sabe dá para estimar o que você vai gastar. Então, o planejamento é uma coisa simples e a maioria não quer saber, porque já quer chegar implantando direto. A visita do técnico é muito importante na área para levantar esses dados aqui, para a gente chegar até num orçamento. Às vezes o cliente vem nos procurar para saber preço de implantação florestal, custo por hectare. Eu já respondo de cara. Cada caso é um caso. Tempo que ir na área, tem que saber. Se eu não puder ir, igual o Pedro falou, a gente tem assistência. Eu oriento, traz as informações e a gente chega num consenso para levantar esse custo e ajudar o produtor. Vamos passar para a parte de implantação florestal. Planejamos, agora vamos plantar. Primeiro, aquisição de mudas. As duas espécies que a gente está divulgando de mogno africano. Tem outras espécies também, mas essas aqui já suprem todas as características das outras. O ivorense e o senegalense. Primeira coisa que a gente tem que olhar numa boa muda. O enraizamento dela no tubete, como é que está? A raiz está encrostada? Não está? Às vezes, você compra... Esses dias para trás o cara chegou para mim, trouxe umas mudas grandes, falou, nossa, olha que muda bonita. Eu falei, rapaz do céu, quanto maior a muda, maior a raiz. Se o tubete for pequeno, ela vai enrolar dentro do tubete. Então, a hora que você jogar essa muda no solo, ela não vai enraizar, porque aquela raiz já está necrosada, está quase necrosada, já está quase morta. Mas ela suporta pela condição do viveiro. O viveiro está irrigando, está adubando, e aquilo está caindo. Se ela não conseguir enraizar, uma semana, ela morreu. Então, é importantíssimo a gente ver o enraizamento. Agregação do substrato. Se você tirar a muda do tubete, ver que aquele substrato está colado, é porque ela está bem enraizada. O novelo está bem formado. Então, ela não desfaz o substrato. E sanidade. Procurar viveiros com sanidade. Com históricos já que não tem incidência de doenças. Porque se você trazer uma planta contaminada para o seu plantel, é problema. Correção de solo, aqui direto na prática, aplicando. Como que é a aplicação? Quando aplicar? Eu sempre falo que o calcário tem um tempo de reação. Você tem que aplicar ele 30 a 60 dias antes do plantio, porque ele precisa reagir dentro do solo.
Fazendo essa reação, ele vai conseguir disponibilizar o adubo para a planta. Porque se o solo estiver ácido, ele não disponibiliza. O calcário é meio que uma linha de frente, ele vai primeiro, agrega no solo e libera o adubo. Então o calcário é de fundamental importância. Como aplicar? Esparramadeira de calcário. Não sei se todo mundo aqui conhece. Eu já vi gente jogando com Vincom, aquelas semeadeiras também, manual, seja como for, mas tem que aplicar. Incorporação, também muito importante. Depois da primeira aração, a incorporação do calcário é o segundo passo. Aplicou o calcário, incorpora no solo. Aí, se tiver como, incorpora esse calcário no solo para poder reagir. Se não reagir, não vai ter funcionalidade nenhuma, porque a maioria das pessoas joga o calcário e acha que é só aquilo, ficar ali por cima. Resolve também, mas não vai ter a eficácia total que ia ter incorporado. Ele incorporado seria bem melhor. Tempo de reação, igual eu falei, de 30 a 60 dias. Então a gente tem que se programar para você pegar toda a estação chuvosa. Você jogar o calcário um pouco antes de começar a chuva, para a hora que a chuva vir, ela incorporar. Porque o calcário só vai reagir no solo quando tiver água, igual adubo. Se você jogar o adubo, se não tiver água, a planta não vai absorver. Ela só consegue absorver isso em solução. O adubo incorporado junto com a água. Passando essa parte da correção do solo, vamos para o controle de pragas. Como eu já falei, as principais pragas, formiga cortadeira, cupim e abelha arapuá. Como combater? Primeiramente, a formiga você vai combater com isca à base de fipronil, que é uma substância que realmente é agressiva à formiga e o cupim. A abelha arapuá, eu já indico você combater direto a caixa de abelha. Se achou a caixa, em algumas propriedades que eu trabalhei, eu até pagava o peão. Rapaz, se você achar uma caixa, é premiado, eu te pago por caixa. Isso aí não sobrava uma. Para controle, tem muita gente que usa regente 800. A comercialização é proibida, tem muita gente que utiliza legalmente na cana-de-açúcar e algumas outras espécies, algumas outras culturas, mas ela é proibida. É eficiente. Eu vou assumir, eu já utilizei algumas vezes e fiz até iscas caseiras com regente. Realmente funciona, mas é muito nocivo ao ser humano. Tem que estar com equipamento, com EPI mesmo, porque afeta bastante. Como aplicar a isca? É por metro cúbico a dosagem é em cima do metro cúbico do formigueiro. E também jogando no olho do formigueiro. Na trilha das formigas também você joga. O problema da isca é a umidade. Se a chuva vir, ela acaba molhando a isca e a formiga não vai carregar essa isca molhada. Então tem gente que coloca até telha para tampar isso aí. Falar de novo, antes, durante, não pus depois que você vai colher, mas é sempre. É seu inimigo número 1. Preparo do solo. Plantio convencional, plantio direto. Em eucalipto você já vê muito plantio direto. Você já vê a área mais plana e todo mundo chega, desseca e só risca, porque já é uma área já corrigida. Já é uma área que já tem um histórico de produção na área. Ela já foi corrigida, ela já foi utilizada adubação, então ela está apta a fazer o plantio direto. Plantio convencional, a aração total da área. Ainda no preparo de solo. Aração, quantas? No mínimo 2. Você faz a primeira para revolver o solo, jogar o de baixo para cima, de cima para baixo, realmente mexer. Jogou o calcário? Faz a outra aração que você já aproveita, já faz uma aração e incorpora o calcário. Então o seu solo já está previamente preparado. Mas depende de cada solo. Tem solos mais firmes, mais duros, e o tamanho também da grade ou arado vai influenciar quantas arações você vai fazer. A subsolagem florestal é um implemento crucial. O segredo do negócio está no subsolador, no riscamento para você fazer as mudas. Esse riscador, o nome do implemento é subsolador florestal.
ele tem o sulcador na frente, mas em cima também ele tem um compartimento para fazer adubação. Tem gente que só faz adubação no plantio. Também é bom a gente fazer com fosfato, pelo menos o fosfato, na hora do riscamento e na hora que você for fazer o plantio, você joga o adubo também, porque você parcela essa adubação. Quando fazer? Breve. Quando você for plantar a muda, tem que fazer alguns dias antes só, porque senão a chuva acaba atrapalhando os sucos. A hora que você for plantar, a chuva vem, a enxurrada tampa o suco. Adubação de base, olha lá, direto na linha ou direto na cova. Na linha, esse aqui é o subsolador florestal. O adubo vem, ele vai sulcando e tem uma mangueira aqui que ele já despeja o adubo. Então é uma alternativa e tanto. Aí essa adubação aqui eu não vou nem falar, que eu vou falar ela mais para frente aqui. Plantio de mudas em campo. A maioria das vezes, quando a muda sai do viveiro que ela vai para o campo, ela sai em rocambole. Principalmente quem trabalha com implantação florestal mesmo, ele pede assim, que é mais fácil, ninguém fica batendo tubete lá no campo, você ganha tempo, então ela já sai enrolada do viveiro. Segundo passo, o plantio. Depois que foi feito o risco, você vem com um chucho. Um instrumento artesanal mesmo, você faz um chucho como se fosse uma alavanca. Faz o chucho, você joga o adubo, olha lá, você joga o adubo do final da cova, joga uma terrinha e põe a muda, entendeu? Aqui a gente mostra, fala para misturar tudo, mas imagina você plantando uma área muito grande, como é que você vai fazer, jogar, misturar, jogar a terra? Então é mais complicado, você joga o adubo. O importante é não deixar a muda em contato com o adubo. Adubo realmente queima a raiz da planta. E prejudica demais, ela queima a muda todinha. Outro passo, esse aqui é no início, né? A muda, na hora de plantar, você já tem que irrigar bem ela. Ela tem que ir para o campo molhada, mas o teor de umidade do solo também tem que estar bom. Ele tem que ter sido feito, tem que ter caído uma chuva antes para aquele solo já estar mais úmido. Mas você já leva a muda já irrigada para diminuir esse risco. Outra maneira de diminuir o risco em questão da pluviosidade, utilização de gel. Como aplicar? Direto na cova. Gel não tem segredo, é igual um gel de cabelo, muito parecido com isso. É um pó, um polímero, é aquele mesmo material da fralda plástica de criança. Você pôs umidade, ele incha. Então, tem muita gente que acha que a utilização de gel vai sanar o problema da falta de chuva. Não é isso. Ele só retém. Ele não gera água, não. A água tem que estar ali para ele suportar. Ele faz acondicionar mais a água, suportar mais um tempo. Dura mais ou menos de 10 a 15 dias sem chuva. Então não suporta um veranico. Só isso. Então é um risco a menos. Quando aplicar? Na hora do plantio. Na hora que você estiver plantando, você vai jogando gel também. Como aplicar? Dissolve em água, mistura aquilo, espera 10 minutos, está pronto. Aquele gel está pronto. É o pó com a água, dissolve igual fazer suco. Dissolve e joga. Então a parte de implantação florestal, eu já falei, como vocês viram, é uma coisa simples, mas tem que ter critérios, tem que ter planejamento para a gente conseguir ter um bom resultado. Eu vou entrar agora na parte de legalização do plantio florestal. Comunicado de plantio de espécies florestais exóticas. Esse é o nome do procedimento na Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Goiás, aqui da nossa região. Então, essa é a legalização florestal. É exigido, não é obrigatório, faz quem quer. Mas se pensando com a vinda do CAR, não sei se todo mundo conhece, é o Cadastro Ambiental Rural, é onde todo produtor tem que cadastrar, esse é obrigatório, e mais da frente vai ter penas de multas e até outras penas que ainda não divulgaram, mas quando começar a analisar tudo isso, creio eu que vai modificar as legislações ambientais. E quando se trata de mogno africano, estamos falando em colheita daqui a 15 anos. Então, o que a gente tiver de ferramenta legal para comprovar o plantio de uma espécie exótica, a gente tem que fazer. Como o mogno brasileiro já foi proibida a comercialização,
O que impede de vir uma legislação e dar problema para a gente no futuro? Então vamos fazer. Nesse comunicado, a gente vai informar a Secretaria do Meio Ambiente todos os procedimentos utilizados, desde forma de adubação, cultivo, quantas mudas foram plantadas, aonde foi plantada, a gente leva a certidão do imóvel junto, documentos do proprietário, junta todos esses processos de protocolo lá. Agora era SEMAR, agora é SECIMA. Então, as ideias que eu queria passar eram essas, falar também dos nossos serviços. A gente trabalha com esse planejamento em campo, é só entrar em contato com a gente pelo site ou pelo telefone, a gente visita a propriedade, coleta todos esses dados, faz um planejamento, vê o valor em orçamento, de quanto que vai ficar esse custo para implantar. Esse comunicado de plantio também é um serviço que a gente faz, parte de licenciamento ambiental em geral, porque você chega na propriedade, às vezes tem inúmeros problemas, ou é um barramento, uma represa, porque uma coisa puxa a outra. A hora que eu for protocolar um comunicado lá, precisa do CAR, aí a gente tem que cadastrar a propriedade no CAR. Cadastrou a propriedade no CAR, você tem que legitimizar toda a parte de águas. O que você tem de represa? Fazer outorga de barramento, outorga de utilização da água. Às vezes até é bom a gente fazer o georreferenciamento, é outro serviço que a gente faz também. Então essa parte legal, o Parque Florestal sane toda, entendeu? A gente desde do planejamento, plantio, tudo, a gente está tentando fazer de tudo para ajudar o produtor. Então era isso, quero agradecer a todo mundo e alguma dúvida, alguma pergunta, se alguém tiver.